Muito obrigada, Sr. Presidente. Nesta que é a primeira audição desta Comissão Parlamentar de Inquérito, antes de iniciar a fase de perguntas ao Sr. Arquiteto, gostava de deixar duas notas relativamente a esta Comissão de Inquérito. Esta Comissão de Inquérito que foi potestativamente requerida pelo PSD e foi-o pela necessidade e urgência que entendíamos que havia no esclarecimento e na busca da verdade de processos que desde há cerca de 2 anos fomos tendo nota, quer através de petições que chegaram à Assembleia da República, quer pela audição de uma série de entidades, quer pelos resultados das auditorias do Tribunal de Contas à aplicação dos fundos Revita, quer por noticiabilidade que nos foi chegando, que todas elas apontavam para a falta de transparência e de critérios naquela que foi a aplicação dos fundos, muitos deles da solidariedade, relativamente às casas e à reconstrução, quer das habitações, quer de empresas, quer de infraestruturas e, portanto, todo o dinheiro dos portugueses que ali foi colocado, seja ele de origem pública, quer seja ele donativos, porque todo ele é dinheiro dos cidadãos, não existe dinheiro dos governos, é importante que essa nota, portanto, é importante que toda a verdade seja descoberta. Também esta Comissão de Inquérito, que infelizmente sempre teve muito pouca boa vontade, nomeadamente pelos partidos ligados ao poder, que quando nós temos aqui uma posição de descoberta da verdade, doa a quem doer, e foi essa posição que assumimos desde o início, gostávamos de ser acompanhados por todos nessa mesma posição. Porque a verdade é que não nos parece que tentar minimizar aquela que foi a maior catástrofe e a maior tragédia que assolou este país e a aplicação dos fundos que existiram dos portugueses, da solidariedade da União Europeia, não nos parece que seja a melhor forma de honrar quer a tragédia, quer a democracia, quer aquela que é a função desta Assembleia. E, portanto, é com essa posição de busca da verdade que o PSD está nesta Comissão de Inquérito e toda a sua atuação será pautada por esse desiderato último. Dito isto, começávamos por fazer aqui a nossa primeira audição, desde já agradecer ao arquiteto Vítor Reis a sua presença aqui, sendo que ouvi com muita atenção a sua intervenção inicial e algumas questões que aqui nos tem vindo a colocar e que também, mesmo publicamente, tem vindo a dar nota de algumas inquietações quanto à aplicação dos fundos, nomeadamente, mais especificamente, quanto a Pedrógão Grande. Sr. Arquiteto, à data dos factos, ainda era o Presidente do IRU e, portanto, a primeira pergunta que gostava de lhe deixar é se, enquanto Presidente do IRU, ainda chegou a ter algum papel concreto relativamente a estes levantamentos das habitações e se teve, qual foi esse papel que desempenhou neste levantamento das habitações ainda antes do Revita. Tem a palavra. Senhora Deputada, eu fui Presidente do Instituto, do Conselho Diretivo do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana até o dia 9 de novembro de 2017. Portanto, à data do incêndio, eu estava no exercício do cargo. Fomos solicitados para, numa fase inicial, participarmos nas reuniões preparatórias para fazer o levantamento de todos os, digamos, os elementos que tinham a ver com os danos provocados pelo incêndio e nós ficámos encarregues, o Instituto ficou encarregue de fazer o levantamento de tudo o que tinha a ver com as construções habitacionais e os restantes construções em meio urbano que eram complementares às construções habitacionais, nomeadamente arrumos, anexos, alguns armazéns. No total, portanto, naqueles 6 dias, se não estou em erro, exatamente, foi entre o dia 22, portanto, o incêndio ocorre no dia 17 de junho, que é um sábado, e nós, no dia 22 de junho, estávamos no terreno com 6 equipas, que trabalharam com... Essas equipas eram compostas por 4 pessoas cada equipa, uma pessoa do IRU, uma pessoa da Segurança Social, uma pessoa da Proteção Civil e uma pessoa da
respectiva autarquia local. Nos casos da Câmara, noutros casos das juntas de freguesia. Portanto, essas 6 equipas, nesse espaço de 6 dias, fizeram o levantamento de 699 construções danificadas pelo incêndio, que constam, aliás, de um relatório que é público, que eu penso que já tive até a oportunidade de o entregar aqui quando fui aqui ouvido em maio do ano passado na Comissão de Agricultura e Mar, e, portanto, tivemos esse papel, fizemos esse relatório. Esse relatório tinha como principal objetivo fazer chegar à União Europeia os prejuízos que tinham ocorrido em Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, de forma a poder quantificar esses prejuízos no sentido de obter os apoios da parte do Fundo de Emergência Europeu. E, portanto, o levantamento é direcionado para apurar prejuízos. Nós próprios tivemos consciência de que, atendendo ao trabalho, ao período muito curto em que fizemos o trabalho, e às circunstâncias, porque ainda havia zonas onde o terreno estava incandescente. E tendo em conta essas circunstâncias, quando entregámos o relatório, uma das coisas que dissemos foi que considerávamos necessário regressar ao terreno para completar o levantamento. Ou seja, tínhamos consciência que o levantamento tinha sido feito num espaço de tempo demasiado curto e careceria de ser melhorado e corrigido. Penso que terei respondido, Sr. Presidente. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Arquiteto, portanto, foram 6 dias, 6 equipes, com 4 elementos em cada equipe, pelo menos a representar 4 instituições diferentes. Depois destes 6 dias, continuou esse trabalho ao IRU, e neste caso, enquanto Presidente do IRU, o IRU foi afastado deste processo e, tendo sido afastado, a quando deste afastamento, quais são as razões que terão levado a que depois só tínhamos estes 6 dias e não tenham completado aquele que era o trabalho que, segundo diz, tinha alertado que era necessário ainda complementar? Secretário, se faz favor, para responder. Sra. Deputada, eu não sei quais foram as razões que levaram a que o Governo tenha optado por entregar, na altura, a coordenação do processo à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Na altura, à data, já o trabalho de levantamento tinha sido coordenado em termos gerais em reuniões feitas nas câmaras municipais pela CCDR Centro, porque havia matérias que tinham a ver com o Instituto de Conservação da Natureza, matérias que tinham a ver com a atividade económica, matérias que tinham a ver com infraestruturas municipais, e o trabalho que nós fizemos de levantamento foi entregue à CCDR, que produziu um relatório final, que foi o relatório enviado à União Europeia. Aquilo que nós, e neste caso eu em concreto, tive a percepção, foi quando no dia 5 de julho me é enviado o projeto de diploma que viria a dar lugar à resolução do Conselho de Ministros, à primeira resolução do Conselho de Ministros, que tinha as medidas excepcionais, precisamente para intervir nos 3 municípios, em que me apercebo que não só não há qualquer referência ao IRU no preâmbulo, ao trabalho feito pelo IRU, não há qualquer referência, é feita uma referência ao ICNF e à CCDR, fala-se nas habitações, e no articulado remete-se toda a parte de execução de apoios para a segurança social e para a tutela do planeamento e infraestruturas. Aliás, basta lerem a resolução do Conselho de Ministros, está em Diário da República, e, portanto, foi nesse momento que eu tive a consciência e a percepção de que o Governo nunca me foi comunicado formalmente nenhuma decisão, nem nenhuma razão. Foi nessa altura que eu tive essa percepção dessa decisão.
E, portanto, a partir daí, não voltámos inclusivamente a ser contactados para atualizar o levantamento conforme nos tínhamos disponibilizado, e todo o processo que se seguiu, a criação do Fundo Revita, todos os passos que foram dados, o IRU ficou completamente à margem do processo. Como eu estive em funções até ao dia 9 de novembro, ainda tive a oportunidade de viver aquele momento fatídico dos incêndios de 15 de outubro, em que também, aí já nem sequer o IRU foi chamado para ir fazer os levantamentos no terreno. Ou seja, ao contrário do que tinha sucedido no incêndio de Pedrógão, em que o Instituto esteve a fazer o levantamento no terreno, quando se dá o incêndio de 15 de outubro, os incêndios de 15 de outubro, o IRU já nem sequer foi chamado para qualquer trabalho, a qualquer nível. Portanto, as razões, Sra. Deputada, desconheço-as, são factuais, isto é, havia um quadro legal estabelecido à data, era o quadro legal do Prohabita, é um quadro legal que já tinha mais de 10 anos em vigor, aliás, tinha atravessado muitos governos, era um quadro legal nascido em 2004, que resultava inclusivamente de experiências anteriores de outras situações, incluindo precisamente das tragédias de 97, no Alentejo e nos Açores, do sismo do Pico e do Faial e de outras experiências que tinham ocorrido, que procurou traduzir essas situações. Esse diploma tem uma grande alteração em 2007 para enquadrar precisamente não só os apoios que tinham a ver com o realojamento, mas com as situações de catástrofe, mas nessa altura, em 2017 e após o incêndio de Pedrógão, pura e simplesmente, este quadro legal não é aplicado. Nem institucionalmente o IRU é chamado a ter aqui qualquer papel de gestão dos processos para além daquele que foi o levantamento feito logo a seguir ao incêndio de Pedrógão. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor. Obrigada mais uma vez, Sr. Presidente. Relativamente, quando é criado aqui o Fundo Revita, aliás, destinou-se essencialmente a canalizar também, segundo na altura, aquilo que foi uns donativos sem precedentes por parte dos portugueses, mas a minha questão, e foi considerado como sendo uma solução para que esses fundos acabassem por ter uma utilização especial através do controlo público. Sr. Arquiteto, o IRU é afastado e já agora gostava, se soubesse das suas atribuições, porque ainda exerceu as funções até novembro, qual foi o papel da CCDR Centro nesta data, quando ela, juntamente com a Segurança Social, entra neste processo, qual é o nível de controle que ela tem destes fundos e mesmo nesta atribuição e distribuição, ou também se requereu o apoio do IRU em algum momento, nomeadamente a documentação e dos levantamentos que tinha feito, quanto às casas, aos danos e àquela que foi a vossa classificação dos danos e das casas e da sua classificação e do que estava destruído, o levantamento que fizeram nos tais 6 dias. Sr. Arquiteto, faz favor. Sra. Deputada, logo a seguir ao envio do relatório que nós fizemos para a CCDR, nós enviámos, se não estou em erro, um primeiro draft no dia 30 de junho, portanto, nós fizemos o levantamento entre os dias 22 e 29 de junho, enviámos um primeiro draft no dia 30 de junho, enviámos a versão final, isso eu tenho presente, no dia 2 de julho, até porque foi um domingo, e nessa versão final já ia não só o relatório, como iam todo o conjunto de ficheiros que permitiam georreferenciar as construções, que tinham os ficheiros de Excel com tudo o que era a identificação das construções, os custos de cada uma delas e, portanto, todos esses elementos. Poucos dias, 3 ou 4 dias depois, recebemos um pedido só de esclarecimento relativamente a umas dúvidas que havia num dos casos, que prestámos resposta no próprio dia, não voltámos a ter qualquer interpelação sobre isso, portanto,
portanto, a questão encerrou-se para nós aí. Qual é o papel que a CCDR tem a partir daqui em diante? A única resposta que lhe posso dar é aquela que eu encontro na leitura que fiz à auditoria do Tribunal de Contas e à conclusão do inquérito do Ministério Público. Isto é, eu não encontro nenhuma explicação concreta para perceber porque é que, por um lado, há uma comissão técnica no Revita que integra 3 técnicos da CCDR, que em grande parte dos casos, inclusivamente o Ministério Público a dado momento relata que inclusivamente é a Presidente da CCDR que tem um papel decisivo a dada altura para que um conjunto de processos de Pedrógão que não tinham sido inicialmente apresentados venham a ser, a pedido da Câmara, integrados nos apoios de várias instituições que estavam envolvidas no processo enquanto doadores, mas com toda a franqueza, aquilo que julgo ter percebido, até pela auditoria do Tribunal de Contas e por aquilo que o Tribunal de Contas diz, é que não houve uma verdadeira coordenação. O Tribunal de Contas diz explicitamente, a dada altura do seu relatório de auditoria, que não há uma verdadeira coordenação. E, portanto, com toda a franqueza e desconhecendo o que é que aconteceu, digamos, entre as várias entidades e pessoas envolvidas no processo, quer naquilo que tinha a ver com a composição da Comissão Técnica do Revita, quer naquilo que tinha a ver com o Conselho de Gestão do Revita, o que é que sucedeu? Daí em diante, quem fez o quê? Quais foram os papéis? Porque, francamente, só guiando-me por aquilo que estão nesses 2 documentos, o do Ministério Público e o do Tribunal de Contas. Muito obrigado, Sr. Deputada Emília Cerqueira. Obrigada, Sr. Arquiteto. Relativamente a algumas afirmações que aqui fez nesta fase inicial, referiu nomeadamente que procedeu ao envio de ficheiro com todos os elementos, nomeadamente georreferenciação, localização, características, portanto, para a CCDR, que terá chegado à CCDR, se bem percebi. Assim sendo, gostava de que nos esclarecesse daquilo que é o seu conhecimento, se com a documentação que fez chegar à CCDRC, os elementos eram ou não suficientes para que se percebesse quais eram as habitações efetivamente destruídas pelos incêndios ou não, e se é com essas indicações. Até porque nós não podemos, desde o relatório do Tribunal de Contas, que nos refere várias vezes, e que consta especificamente desse relatório, que bastava uma mera declaração para se alterar as moradas fiscais e transformar habitações inexistentes em residências permanentes. E isso depois é corrigido posteriormente numa segunda fase do regulamento do Revita, mas numa primeira fase é isto que acontece. Isto consta dos artigos da visão, consta do Tribunal de Contas, consta da legislação, portanto isto são tudo elementos muito, muito claros, portanto, e a questão é que vem dizer, diz aqui numa reportagem da revista Visão, que aliás do dia 19/7/2018, diz uma coisa na capa, está logo na capa, se me permite, que diz, sim, está aqui. Está aqui. Está aqui. Sim. Consta que diz na visão. Não se preocupem, Srs. Deputados. Consta da visão tal como constará o relatório do Tribunal de Contas em tempo quando cá chegar à altura. Portanto, diz o seguinte, que bastava uma mera declaração para que se mudasse a morada de habitação não permanente para a habitação permanente. Tem conhecimento destas situações, Sr. Arquiteto? Tem a palavra. Sra. Deputada, há um facto verdadeiramente insólito no regulamento do Revita. E eu que lido com elaboração de legislação de política de habitação há muitos anos e com muitos governos, e quando digo há muitos anos, digo há mais de 30 anos, nunca tinha visto
lido que o domicílio fiscal, na forma como foi incluído no regulamento do Revita, pudesse ser um elemento probatório de uma habitação permanente, quando ainda por cima não é exigido que o fosse à data do incêndio. Isto é, o regulamento do Revita prevê que para as pessoas apresentarem a candidatura têm que ter o domicílio fiscal em Pedrógão. Mas não prevê que a prova do domicílio fiscal tem que ser feita à data do incêndio. Está lá dito que tem que ser feita a prova, por exemplo, das faturas de água e de eletricidade à data de maio de 2017, ou seja, no mês anterior ao incêndio, isso é explícito. Mas quando vamos ao domicílio fiscal, isso é totalmente omisso. De tal modo que há casos de pessoas que tinham o domicílio fiscal em Lisboa, a casa foi atingida pelo incêndio, mudaram o domicílio fiscal para Pedrógão, obtiveram o apoio e reabilitaram a casa e, após o processo ter sido concluído, voltaram a mudar o domicílio fiscal para Lisboa. Portanto, eu confesso que isto é um pouco insólito, porque fazer prova de uma habitação permanente nestas circunstâncias é algo muito frágil, profundamente falacioso, permitindo-se, inclusivamente, ao equívoco que aconteceu frequentemente de isto só ter sido transmitido a alguns. Grande parte das pessoas não teve verdadeiramente conhecimento, e desculpem-me a expressão que eu vou usar, desta artimanha legal que estava no regulamento. Porque, de alguma forma, isto é uma artimanha. De alguma forma, isto é uma espécie de um alçapão que permite fazer aqui um truque aonde, não tendo domicílio fiscal naquele local, eu arranjo maneira de, para justificar que tenho lá a habitação permanente, faço uma mudança de domicílio fiscal e passo com isto ganhar a condição que antes não tinha. E, portanto, é verdadeiramente insólito do ponto de vista... se tivesse, por exemplo, em cima da mesa a aplicação do regime do Pro-Habita, isto não passava. Não podia passar, aliás, nem do Pro-Habita, nem daquele que é o regime legal que substituiu o Pro-Habita e que está hoje em vigor, que é a porta de entrada. Nem um nem outro. Não permitia este tipo de situações. E, portanto, como aliás, Srs. Deputados, é importante ter presente que a configuração da questão da habitação permanente e da figura da habitação permanente, que está aliás definida em muitos diplomas legais, há alguns onde tem claramente associada à questão do domicílio fiscal, mas é por causa dos contratos de arrendamento, por exemplo, no caso do programa da Porta 65, em que as pessoas têm que fazer a prova da junção. Mas não, por exemplo, para todos os restantes casos que têm a ver com, por exemplo, questões de realojamento, por aí fora. Portanto, há de facto aqui uma situação insólita no regulamento do Revita quanto a esta parte do articulado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra. Relativamente, já aqui referiu várias vezes esta falta de articulação e era importante até porque o Tribunal de Contas muito claramente fala da falta de transparência e da falta de articulação na aplicação de fundos, consta dos relatórios do Tribunal de Contas e também de haver uma atuação, segundo refere o Tribunal de Contas, aliás, na sua página 87, que diz que não é claro que os apoios tenham sido adequados às necessidades, objetivos e prioridades. Portanto, isto consta do Tribunal de Contas. Diga-me, Sr. Arquiteto,
a termos tido aqui a atuação da normalidade, aquilo que era a obrigação de fiscalização por parte das entidades públicas, nomeadamente aquela que era a obrigação, quer dos técnicos, entre técnicos da Câmara, CCDR Centro, a Unidade de Valorização para o Interior, todas estas entidades de segurança social, todas estas entidades que estavam ligadas àquele que era o Fundo Revita e à aplicação dos fundos e também à sua fiscalização, porque todos temos conhecimento que mesmo as instituições de solidariedade social, isso consta de todos os relatórios, a sua área de intervenção acabou por ser naquelas que eram as habitações que lhes eram indicadas por este corpo multidisciplinar, digamos assim, que integrava o Revita, relativamente a esses montantes, e era mesmo este último esclarecimento que gostava que me deixasse. É normal que todas estas entidades, nomeadamente a CCDRC, não se tenham apercebido do mau uso destes bens, tal como é normal que não tenha havido a noção e o acompanhamento e a fiscalização destas alterações de domicílio em locais tão pequenos que urgia a fiscalização. Ela foi feita como devia ser ou não? Muito obrigada por agora, porque o tempo está esgotado e o Sr. Presidente já me deu nota, portanto, por agora. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar. Para responder, peço desculpa. E lá iremos. Faz favor. Sr. Deputado, eu acho que, conhecendo as metodologias de trabalho que se impunham aplicar neste tipo de circunstâncias, é óbvio que não é normal o que aconteceu. E, aliás, percebe-se que, pela leitura essencialmente da auditoria do Tribunal de Contas, que a Comissão Técnica do Revita não realizou um trabalho in loco, como aliás está lá dito, aos processos. Digamos, não foi visitar os locais e verificar no local a parte documental que lhe era presente. Sendo que, em muitos casos, para além da falha que há na análise documental, que também é profusamente referida, quer pelo Ministério Público, quer pela auditoria do Tribunal de Contas, digamos, eu tenho alguma dificuldade em explicar esta situação, a não ser pela inexperiência das pessoas em lidar com esta matéria. Porque, verdadeiramente, conhecendo aquela que é a atividade, o foco da CCDR, se me pedissem a nós no IRU para irmos tratar de fazer análises de candidaturas para fundos comunitários, nós não teríamos, obviamente, a capacidade de o fazer como fazem as comissões de coordenação regional, porque é uma coisa para as quais se especializaram e sabem. E, portanto, há aqui um problema de abordagem a este trabalho, de metodologias, que falha completamente naquilo que era, peço desculpa, há coisas que entram pelos olhos adentro. Há coisas que a mim me entraram pelos olhos adentro, sendo eu uma pessoa que tem a sua segunda casa em Pedrógão, quando as fui ver. Há coisas que pessoas de Pedrógão me vieram contar, que não têm qualquer formação ou licenciatura ou ligação à área da construção civil, que lhes entrou pelos olhos adentro. E, portanto, aquilo que se percebe é que, como aliás está dito, confiaram, não fiscalizaram, não foram ao local, as bases documentais serviram o que lhes foi posto à frente. E, portanto, o resultado é que, em muitos casos, as coisas falharam rotundamente. Portanto, de facto, não é normal o que aconteceu, não é,
Mas se tivermos em conta que, de facto, estávamos perante circunstâncias de, e eu lamento ter que o dizer, de impreparação para este tipo de trabalho e de intervenção, vamos ser claros, Srs. Deputados, na orgânica da administração pública há serviços para fazerem, têm competências, têm atribuições distintas. Quer dizer, quem trata de águas não trata de, desculpem, digamos, dos portos. Quer dizer, quem trata de habitação não anda a fazer o trabalho do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Quer dizer, não há claras separações de atribuições que, neste caso, foram completamente ultrapassadas e, portanto, o resultado é que há pessoas aqui colocadas a desempenhar um papel, ainda por cima em circunstâncias complicadas, de uma enorme pressão. E, portanto, quer dizer, isto acabou por ter falhas, a principal das quais é o não ter ido ao terreno, como é relatado, e eu aí não poderia testemunhar porque eu não acompanhei os trabalhos, da Comissão Técnica, mas é o que está nos relatos da auditoria do Tribunal de Contas, quando diz, taxativamente, não houve, da parte da Comissão Técnica do Revita, um trabalho in loco, de verificação local, de fiscalização do que se passou no terreno. E, portanto, desse ponto de vista, sim, não é de facto normal.